Vamos a Eclesiastes. Bom. Livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 14. Na Bíblia diz: sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Eternamente, é. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus, para que haja temor diante dele. Então, esse texto está dizendo assim, olha, não se pode criar nada, não se pode... Tudo que existe hoje pode ser transformado. Certo? Eu lembro que há um site na internet sobre ciência, e um garotinho escreveu uma pergunta bastante interessante. Ele escreveu: com a construção de tantos prédios que nós temos no planeta, será que o planeta não vai ficar pesado e vai cair um dia? Mas parece uma pergunta boba, mas é uma pergunta de uma criança que não conhecia muito bem essa lei. Certo. Mas ela não entendia essa lei da conservação da massa, que o que está havendo aqui não há criação de novos materiais, mas simplesmente o que era areia um dia foi transformado em concreto e o prédio foi transformado. Só foi uma transformação, né? Mas a massa está ali. E essa lei já estava descrito aqui, uma lei que é real, que é absoluta, não há como fugir disso. E a Bíblia trazia essa lei física aqui. A própria ideia de um Deus transcendental, de um Deus invisível, é para nós uma maneira de nos fazer, para que a gente consiga entender certas coisas que nós não conseguimos enxergar. Por exemplo, ninguém enxerga força da gravidade, ninguém enxerga campo magnético, campo elétrico. Lógico. Mas essas coisas existem. E as leis da física existem para nos dar uma direção, nos dar uma ideia de como isso funciona. Eu fico encantado porque quantas pessoas tomam a ferramenta que foi criada por Deus, que é a ferramenta da física, a ferramenta da ciência, e se voltam contra o próprio Criador, né? E querem utilizar isso. Eu dei uma apresentação recente, eu fiz uma palestra em Berlim, e eu estava fazendo uma palestra sobre ciência e a Bíblia. E o que foi que eu fiz? Eu apresentei fotos de cientistas famosos. E eu perguntava às pessoas: vocês sabem quem é esse homem? E ninguém sabia. Eu apresentava o nome do cientista. E as pessoas falavam: não sei quem é. Eu disse: foi ele que inventou tal coisa. Inventou a aspirina. O outro, o Thomas Edison. Ninguém reconhecia a foto do Thomas Edison. E coisas desse tipo. E eu fui mostrando, e eu cheguei ao ponto e disse: sabe por que vocês não conhecem essas pessoas? Porque eles foram grandes cientistas. Eles inventaram coisas tão grandes que vocês tiraram o olhar do cientista e focalizaram na criação. Na criatura, né? Yes. É o mesmo que ocorre com Deus. Por isso que existem ateus. A criação de Deus é tão tremenda, é algo tão maravilhoso, é algo tão magnífico, que as pessoas não conseguem mais simplesmente olhar para Deus, só olham para a sua criação. Interessante. E aí adoram a criação. O livro de Romanos fala isso, que as pessoas passaram a adorar a criatura E não o Criador. E Deus deixando bem claro que Ele é o Criador de todas as coisas. Mas as leis da física, na minha opinião, são ferramentas maravilhosas para entendermos esse planeta, para entendermos o mundo ao nosso redor. E essa lei da conservação da massa e energia é um exemplo claro disso, que não dá para se criar nada, não dá para... mas somente nós vamos transformar de uma forma para outra. Uma outra lei que é difundida em toda a Bíblia e que é muito comentada entre os estudiosos da Bíblia e os criacionistas, por exemplo, é a segunda lei da termodinâmica. É algo óbvio que o universo inteiro está caminhando para um estado que nós chamamos de maior entropia, ou seja, a desorganização está aumentando, né? O que é mais fácil, organizar ou desorganizar, né? Ou bagunçar? Claro que é bagunçar. Então, isso. Então, a Bíblia mostra essa figura. A Bíblia deixa claro: olha, o universo inteiro está caminhando para um estado de destruição, de bagunça. Essa própria lei vai contra, por exemplo, a teoria da evolução, né? Não, nós estamos caminhando no caminho contrário, uma maneira, um estado de mais organização. Eu escutei recentemente uma frase de um cartunista, o Scott Adams, que publica um cartoon muito famoso, Dilbert. E ele, apesar de não crer em Deus, apesar de não ser criacionista, ele disse algo tremendo. Ele disse: olha, a teoria da evolução... Ele disse: eu não posso acreditar numa teoria que teve que ser revisada tantas vezes. Ela tem que estar errada.
E vindo de um homem como ele, eu disse, olha, interessante sua opinião. Mas eu queria te mostrar na Bíblia que a Bíblia fala sobre essa questão da entropia, dos problemas estarem aumentando, enquanto todas as outras religiões falam, não, nós estamos caminhando para uma época de mais organização e tal, e a própria comunidade científica, não, é evolução e coisas assim. Vamos lá no livro de Romanos. Ok. Romanos, capítulo 8. Livro de Romanos, no capítulo 8. Eu queria ler os versículos 20 e 20 até 22. Eles não dão uma indicação clara disso. Diz, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Olha só esse termo de gemer, de sofrer. Está mostrando que o universo, que a criação, ou seja, aquilo que Deus criou, está padecendo, né? Está passando por problemas, está sofrendo cada vez mais. E isso é uma indicação clara. E há muitos outros versos na Bíblia que mostram, olha, esse planeta jaz nas trevas, né? Esse planeta caminha para a destruição, que mostram, eles confirmam a segunda lei da termodinâmica, que, olha, o universo está caminhando para um estado de maior entropia. Deixa eu só interromper aqui, porque essa é uma das coisas que eu acho muito interessante. Como é que os cientistas que acreditam na evolução, qual é a resposta deles quando a teoria da evolução entra em contradição a essa segunda lei da termodinâmica? Qual é a resposta deles? O que você ouve por aí? Não, a única resposta que eles dizem é que se você coloca energia no sistema, você pode anular essa entropia, né? Só que, ou seja, ele está dizendo que a entropia do universo está realmente aumentando em sistemas que nós chamamos de sistemas fechados, né? Ou melhor, abertos, desculpe-me. Que a energia está se dissipando, mas se você conseguir fechar o sistema e colocar inserir energia ali, você pode resolver esse problema. Só que se você olhar de uma figura maior para uma figura maior, o que nós vemos é que o universo inteiro, o que estaria fora do universo colocando energia? Isso aqui é o ponto. A energia viria de onde? Exatamente. Então não existe. Na verdade, o que eles estão fazendo é transferindo o problema. Por exemplo, os descobridores do formato do DNA, eles chegaram à conclusão, olha, é muito complexo para ter surgido aqui por acaso. Então, os descobridores da hélice tripla, né, do DNA, eles afirmam que, na verdade, não, as células que originaram a vida aqui na Terra, essas moléculas que originaram a vida na Terra, elas vieram de outro planeta. Ou seja, transfere o problema para outro planeta e deixa eles resolver por lá, porque o negócio aqui é muito complexo. Então, isso é uma demonstração clara de não querer admitir que a possibilidade de Deus ter criado é uma possibilidade lógica, uma possibilidade óbvia, e simplesmente querer fugir do problema, simplesmente transferindo o problema para mais distante. Esse aqui é o ponto para mim que é de mais frustração, é que eu acho que as pessoas têm o direito de rejeitar a Deus, claro, embora eu acho que seja a decisão errada, mas quando eles indicam que acreditar num Criador não é lógico, é lógico. Acreditar num Criador se encaixa dentro das leis da ciência. Claro. Eu acreditando num Criador não é preciso violar nenhuma das leis físicas, nenhuma das leis que governam o universo. Claro. Então é uma hipótese lógica. Exatamente. E para eles concordarem com isso é difícil, né? Claro, são duas escolas de pensamento, né? São duas escolas que nós temos uma escola que diz não, Deus é o Criador, outra que diz não é, e aí as diferentes escolas têm suas opiniões, até mesmo seus preconceitos, e elas continuam lutando. E na verdade isso vai sempre existir até Jesus Cristo voltar. Essa é a minha opinião. O que nós podemos fazer é o seguinte, não, estão aqui as evidências, tá certo? E eu não estou nem falando de arqueologia, de história, de psicologia, eu estou falando somente de questões de física. Que a Bíblia, em princípio, não seria um livro sobre física. Então, nós estaríamos esperando que muitos erros estivessem contidos aqui. Porque, primeiro, esses homens não eram físicos. Lógico. Mas aqui eles falam da conservação de massa e energia, aqui eles falam da entropia do universo aumentando, aqui eles falam também que isso é um fato interessante sobre a criação do universo.
acho que eu já comentei contigo uma vez, creio que até a década de 30, acreditava-se que o universo era eterno. Mas aí chegou um momento que foi impossível segurar essa ideia de que o universo era eterno, porque as evidências eram muito claras que houve um princípio. Teve como iniciar. Isso, e aí nesse processo foi que surgiu a teoria do Big Bang, que hoje, entre os cientistas, é a teoria realmente que faz sentido. Houve um princípio. Mas ao falar isso, eles estão concordando com o que a Bíblia diz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, esse tipo de pensamento mostra que, olha,